Meus amigos, hoje eu queria relembrar alguns conceitos de que o Zolato falou na semana passada, e a gente pular sobre o aspecto de uma igreja paternal, porque uma igreja só se torna apostólica quando ela se torna paternal. E existe uma diferença entre o paternalismo e a paternidade. A paternidade, ela é a exemplificação perfeita de um Deus que é pai, mas o paternalismo é um sistema religioso, onde ele foi criado para servir homens e preferências de homens, ao invés do coração de Deus. E o que machuca uma geração e machuca muitas pessoas é o paternalismo. É um sistema que ele foi construído para agradar homens. Mas antes de falar sobre como o Senhor se mostra como um pai através da igreja, eu quero falar um pouco do nosso papel como filhos e o nosso maior inimigo. Sabe, eu já contei algumas vezes aqui, mas eu nunca vou esquecer. Quando eu fui para a África pela primeira vez, eu cheguei na Zâmbia com a minha esposa. Eu lembro que no dia da nossa viagem, a minha esposa quis passar nas lojas americanas, que é no Brasil. Foi sem graça, né, gente? Poxa vida. Me ajuda, gente, vamos lá. E a gente passou nas lojas americanas e a minha esposa comprou 2 pacotes de bexiga. E a gente foi para o aeroporto, entramos no avião, fomos para a Zâmbia, junto com um casal que a gente ama muito, Jeremiah Bowser, que já ministrou louvor aqui. E eu lembro que quando a gente foi para... Eu estava no centro de treinamento e a minha esposa foi para a vila, porque ia ter uma conferência de mulheres. E a conferência de mulheres na África é um pouco diferente daqui. Na conferência de mulheres na África, você tem que convencer a esposa de que não é certo o marido ter 18 esposas, mas ela tem que orar por ele e amar ele mesmo assim. De que não é certo o marido bater na esposa, que o marido foi feito para ser a imagem de Jesus no casamento. É um pouco diferente, eu sei. Enquanto as mulheres ministravam as mulheres, a minha esposa estava do lado de fora cuidando das crianças. As crianças africanas com aquele sorriso maravilhoso. E eu não estava lá, mas ela me contou que aconteceu um fato muito interessante. Ela pegou um pacote de bexiga, e aí ela abriu. Quando ela abriu, mais de 40 crianças saíram correndo em direção a ela e começaram a pegar as bexigas. Ela, não gente, não, fila. Aí as criancinhas ficaram em fila. Ela, pode vir uma por vez, é uma bexiga para cada. Aí foi a primeira, pegou. Aí foi a segunda, pegou. Aí foi a terceira, pegou 2. A quarta, aí foi de novo e ela ficou sem nenhuma bexiga. De repente uma criancinha foi até ela e falou assim, tia, para que serve isso? Elas estavam disputando por algo que elas nem sabiam o que era. Essa é a maior exemplificação que eu já vi sobre espírito de órfão. E o maior problema de nós, como brasileiros, e às vezes como países que estão em subdesenvolvimento, é o coração de órfão que é gerado em nós, desde pequeno. André, mas como assim? Desde pequeno, nós somos treinados que nós só replicamos coisas. Desde pequeno nós entendemos que você pega um iPhone e ele está escrito made in China e desenvolvido na Califórnia. Então esse meio que nós nascemos é um meio onde você entende que na escola você só copia. Então esse meio que nós crescemos é um meio onde fala, você não foi criado para gerar nada, você só foi criado para copiar. E o espírito de órfão, ele é aquele espírito que vai fazer com que às vezes você esteja sentado e você ficou com inveja de alguém que está cantando no seu lugar. Ou às vezes é o espírito de órfão que enquanto a gente vai estar aqui no momento de oferta, você vai falar, não, eu não posso fazer isso, porque eu não tenho nada para o dia de amanhã, e como é que eu vou ofertar algo para o Senhor? Eu lembro uma vez que eu estava ministrando na Poema, na igreja do pastor Leandro Barreto, eu sou ovelha dele também, eu morei lá por 2 anos, e nós mudamos para lá porque nós reconhecíamos que o Senhor estava fazendo algo incrível em Taubaté. Taubaté aí. Aí sim.
Olha lá, mais onde Taubaté, aí sim. Ó, Taubaté está se espalhando, gente, para as nações. E eu lembro que eu estava ministrando louvor e de repente subiu um cara e botou a mão no meu bolso. E eu falei, sapa lá, Satanás, quer me roubar no meio da adoração? Só que na verdade esse cara colocou dinheiro no meu bolso. E quando terminou o louvor, eu peguei e tinham R$4. Eu fui até esse cara e eu falei assim, cara, por que você fez isso? Ele, irmão, eu honro o que você carrega. O Senhor me mandou fazer isso. E eu estou voltando para minha casa agora a pé, porque esse era o dinheiro da minha condução. Eu pedi demissão essa semana para viver para o Senhor. E esse era o último dinheiro que eu tinha, e eu depositei tudo que eu tinha para você. Só faz isso, meus amigos, quem é um filho e sabe que tem um pai que provê. O espírito de órfão, ele vai fazer tudo. Você precisa entender que a nossa geração inteira, ela batalha contra a orfandade. A orfandade está em todos os lugares. Quando uma mulher se deita com um namorado porque ele está pedindo um nível maior de intimidade, é um coração de órfão que fala, eu preciso entregar o meu corpo para ele, porque senão o que vai ser de mim? Tem gente que é órfão e se entrega para relacionamentos. Tem gente que é órfão, se entrega para roupas. Tem gente que é órfão, se entrega para carros. Tem gente que é órfão, se entrega para a igreja. E nós vamos sempre lutando contra o espírito de órfão. Como o próprio Zulato falou semana passada, assim que Jesus ouviu do céu, esse é o meu filho amado que me dá prazer. Quando ele foi batizado no Rio Jordão, o que aconteceu depois? Ele foi até o deserto para ser, vamos gente, tentado. Deixa eu voltar para cá, senão o pessoal do vídeo vai me odiar para sempre. Olha o coração de órfão no pessoal do vídeo aí. Ele foi para o deserto e Satanás tentou ele. O que foi que Satanás falou para ele? Se tu és filho. É isso que nós escutamos todos os nossos dias da nossa vida. Existe um espírito de órfão que vai batalhar com todas as formas para que eu não entenda que Deus é o meu sustento. Não é o meu trabalho, não é a força do meu braço. Que eu sou plenamente satisfeito nele. Eu não preciso da opinião de pessoas. Eu não preciso do elogio de um menino ou de uma menina. Eu não preciso estar cercado de amigos. Eu era dependente de amizades, meus amigos. Porque eu cresci num lar onde eu tive pais maravilhosos. Mas meu pai foi um pouco ausente, viajando muito a trabalho. Na minha adolescência, a minha irmã desenvolveu um tumor cerebral que ocupou 1/4 do cérebro dela. Minha irmã não tem 1/4 do cérebro, vocês têm noção disso? Ela não tem sequela. É um milagre. Só Jesus. Só que por esses 3 anos, onde minha irmã fez 4 cirurgias, porque era tão grande que o médico decidiu operar de pouquinho em pouquinho, eu fiquei sem pai e mãe. Eu desenvolvi o quê? Necessidade de ter amigo. Então meu coração de órfão se inclinou a isso. Mas quando nós entendemos que o Senhor é o nosso Pai, como eu amo isso. Na altura máxima, no maior nível de revelação que foi Jesus. Jesus veio e de repente Ele chamou Deus de Abba. Sabe, o nome de Deus antigamente, ele se revelou como Yahvé, Ifrevavre, o tetragrama para os judeus, para os hebreus. Esse é o nome tão santo de Deus, YHWH, que nós chamamos de Yahvé, ou Javé. É um nome tão santo que você tem noção que para o escriba escrever esse nome, ele ia falar assim, então Yahvé criou tudo. Então, aí era 7 dias de purificação da pena da caneta. Aí ele escrevia Ifrevavre. Aí ele podia voltar a escrever o resto. Aí Deus quis se mostrar acessível. Pessoal, não está rolando. Toda vez que vocês forem falar meu nome, vocês terem que ficar fazendo purificação sem parar. Vamos fazer o seguinte, esse nome é muito santo, é muito sagrado, mas eu vou dar um nome que vocês podem usar, Elohim. E aí Deus se revelou como Elohim. E a partir disso, os homens, de acordo com a revelação que eles viam Deus fazer, se Ele era o Deus que provia,
Ele era o Jireh. Se Ele era o Deus que ganhava as batalhas, Ele era o Senhor dos exércitos, e eles iam de acordo com a revelação que eles tinham, dando nomes para o Senhor, até que Jesus veio falar: esse é o nome do Deus que vocês chamam, é Abba, papai. Papai. É incrível saber que nós não temos só um mestre, nós não temos só um Deus santo, mas nós também temos um papai. Isso é incrível demais, gente. É incrível demais. Agora, a partir do momento que nós temos esse entendimento, a partir do momento que nós nos tornamos filhos, que nós temos esse entendimento, nós precisamos agora então entrar num outro nível de revelação, que é não só receber a revelação de pai, mas é se tornar um pai. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Quem aqui tem sonho de ser pai e mãe? É algo que não dá para escrever. O homem, gente, o homem é difícil conectar quando o bebê está na barriga, né? A gente fala na barriga, a gente dá beijinho, a gente não tem noção. É a mulher que sente lá dentro. Eu nunca vou esquecer, quando o Levi nasceu, minha esposa foi tomar banho, e eu fiquei pela primeira vez com o Levi. Eu lembro que até então, gente, eu gostava da ideia de ser pai, eu não tinha vontade de ser pai, preciso admitir. Não era louco para ser pai. Minha esposa era louca para ser mãe, agora inverteu, eu quero ter mais. Mas eu lembro que no momento que eu segurei ele pela primeira vez, cara, eu vi aquelas duas jabuticabinhas, aqueles dois olhos olhando fixamente para mim, e eu vi traços meus nele. Eu comecei a chorar, mas não era chorar de catarrar. Porque não tem como a gente tentar explicar o que é se tornar um pai. Imagina o coração de Deus, de ter enviado o seu único filho, para morrer por pessoas que muitas vezes iam trair ele. Mas existe um aspecto na paternidade de Deus. Sabe, toda a trindade, meus amigos, está envolvida na paternidade. Deus é pai, mas Deus, Jesus e o Espírito Santo estão envolvidos na paternidade. O pai ele chama, o pai ele elege, o pai envia o seu filho. Mas o filho é quem nos gera. E é o Espírito Santo que testifica. A trindade inteira envolvida na paternidade. Mas ao mesmo tempo, a paternidade, quando ela começa a escorrer para o corpo, era sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Como nós podemos receber essa paternidade, nós falamos semana passada, mas como eu posso dividir e multiplicar essa paternidade? Sabe, eu amo falar sobre os 5 ministérios. E os 5 ministérios, eles são todos usados e utilizados para serem colocados juntos na perfeita paternidade. Sabe por quê? Porque pai é todo aquele que gera e dá destino. Repete comigo: pai é aquele que gera e dá destino. Hoje, tem muitos órfãos que não tem pai nem que deu destino, ele apenas gerou. De repente você é alguém, ou você conhece alguém que não conhece nem seu pai, você foi gerado, ou sua mãe, você foi gerado, mas ninguém te deu destino. Só que o exemplo perfeito de paternidade, de acordo com o reino dos céus, é alguém que gera, mas que também dá destino. E nós fomos chamados também para gerar e dar destino. Um pai muitas vezes vai ter que ser um profeta. Meus amigos,
Eu amo os 5 ministérios, sabe por quê? Porque é impossível nós termos uma revelação plena de Deus e de Jesus se não for com 5 ministérios. O que vai acontecer aqui? Se de repente toda semana você chega aqui e tem um profeta: você vai para o inferno, você tem que se arrepender. Porque profeta é aquele que adverte e repreende, não é só o que revela o futuro. Deus mostrou que você está fazendo isso, se converte, se converte. Você leu a Bíblia quantas vezes? Se converte, se converte. Ninguém aguenta. Mais uma vez ou outra a gente precisa tomar umas pauladas, né, gente? Eu amo tomar paulada, porque Ele é o escultor. Ele está esculpindo. E toda vez que Ele nos lasca, a gente fala na poema: vai se lascar. Porque toda vez que cai uma lasca é porque a estátua em mim, que deve se parecer com Jesus, está se tornando cada vez mais perto. Agora imagina, se a gente tem uma igreja só de pastor. Eu vou parar de usar você, né? Senão, tadinha, ela fez todos os pecados do mundo, né? Filhinho, você pecou, né? Caiu tudo. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. E aí é isso, a gente vai só abraçar as pessoas e tudo bem. E cadê o profético? Cadê o arrependimento? Não vai ter. Imagina se a gente tem uma igreja só de mestre. Na Turquia, no século II, existia um povo, e você não tem prática nenhuma na sua vida. Agora imagina sem um apóstolo. A gente vive algo incrível, a gente vem na conferência Flame, e todo mundo é incendiado, e é o que acontece? Todo mundo volta para casa e assiste Netflix. E o sul da Flórida continua o mesmo. Meus amigos, ontem, eu tive uma experiência, que eu estou tão inquieto dentro de mim. Nós fomos no enterro de um jovem, que domingo passado, entenda que o inferno não está brincando. Domingo retrasado, ele foi sem ninguém convidar ele para a igreja. Ele foi, sentou na última cadeira, e no apelo ele foi lá na frente emocionado. Ele se reconciliou com Jesus, ele voltou com Jesus. No final, pessoas abraçaram ele. O Simon que está aqui chamou ele: cara, você precisa de um GC, você precisa de uma família, vamos junto. Ele: vamos, quinta-feira eu estou lá. Só que ele não sabia que terça-feira ele ia morrer. Ele estava andando de moto, e um ônibus pegou ele em cheio. E ontem nós estávamos no enterro dele, felizes porque ele está com Jesus. Mas quando a gente viu 40, 30, 40 jovens, sem nenhuma perspectiva de futuro, de vida, um cara triste, cabisbaixo. O Joãozinho estava lá comigo, e a gente falava: cara, a gente precisa fazer algo para alcançar essa galera. A gente precisa fazer algo para alcançar essa galera. Sabe, o apóstolo, meus amigos, é aquele que envia, é aquele que estabelece. Enfim, que em nome de Jesus essa geração seja transformada. Eu estava tão desesperado que eu fui até uma menina e falei: pelo amor de Deus, anota o meu telefone. E sabe aquelas loucuras que você faz para Jesus? Eu falei: galera, estava sem microfone nem nada, mas galera, por favor, se vocês precisarem de alguma coisa, ela está com o meu telefone agora, por favor, liga para a gente, por favor, não fica sozinho. Uma geração que está se matando, uma geração que está com o espírito de órfão tão grande, e tem um pai disponível, mas eles não sabem. Então, se nós temos de repente só um perfil na igreja, talvez a igreja fique desequilibrada. Outra coisa que eu amo esse lugar é que às vezes vem um mestre, às vezes vem um profeta, e está tudo bem uma igreja ser mais desenvolvida numa área, ela tem a sua vertente, tem a sua veia. Eu sou mais profético, mas isso não quer dizer que você não pode se mover nos outros. Mas onde que eu estou querendo chegar? Um pai é igual aos 5 ministérios. Tem vezes que você vai ter que, e aqui eu falo para pais espirituais e pais biológicos também. Tem discípulos que vai caminhar com você, e você vai ter que encorajar eles. Cara, parabéns, você é demais, você vai ter que ser pastorzão. Filho, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Minha amiga, vem cá, deixa eu te dar um abraço, você está indo tão bem. Ah não, mas está difícil, eu errei. Mas está tudo bem, você é incrível. E às vezes você vai ter que dar umas bufetadas, você está maluco?
Olha o que você está pensando. Isso vai ser profético. E às vezes você vai ser apostólico. Cara, eu acredito que o que o Senhor fez, eu nunca vou esquecer quando um amigo meu, ele era fotógrafo da Isto É. Era o cara mais metido que eu conhecia. Era 30, 40 mil reais uma foto com ele, vocês têm noção? Ele tirava foto para moda, Vogue, Neymar, todos os presidentes da república. E a gente amava ele demais, cara. Até que ele se converteu e ele teve um encontro com Jesus tão radical que no mesmo dia que ele reconciliou, ele decidiu se enviar, ele e a família dele, para o Nordeste do Brasil como missionário. Ele ficou, gente, 8 horas chorando. Ele não conseguia parar de babar e chorar. Eu até fiquei cansado, falei, meu Deus do céu, Jesus, já deu, né? Esse menino, ele é transformado. Você nem pensa. Ele apagou o celular dele, deletou todos os contatos. Falei, eu nunca mais quero nem trabalhar com isso. Foi ser missionário. Ele era do nosso GC lá em São Paulo. E que foi isso? Envio. Às vezes ele era meu melhor amigo, padrinho de casamento. E na caminhada cristã, você vai ter que enviar pessoas. Você vai ter que enviar seus filhos para a faculdade. Isso é apostólico. Pessoas que são parte do nosso staff foram enviadas para o Brasil. E elas não estão indo embora, elas estão sendo enviadas, é diferente. Então na nossa caminhada em comunidade, na nossa caminhada em família, até os 5 ministérios, às vezes você vai precisar de mestre. Você vai ter que ensinar seu filho a fazer imposto de renda. Porque na escola a gente aprende de tudo, né? Menos isso. Vai ter que ensinar o seu discípulo o que era a época da lei, o que é a época da graça. Porque cada um tem um umbigo ou não tem. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A paternidade, ela vai escorrendo. E os 5 ministérios, eles são a exemplificação perfeita da paternidade. Porque é impossível você ser só um pai que só elogia. É impossível você ser só um pai que só repreende. É impossível você ser um pai que não quer enviar seus filhos como flecha, seus discípulos como flecha. E isso faz parte do nosso dia a dia como igreja. Sabe, Deus, Ele tem um padrão de paternidade. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:6: pois o Senhor, Ele disciplina a quem Ele ama, e Ele educa todo aquele a quem recebe a Ele como filho. Se de repente você precisa de uma palavra um pouquinho mais dura, é porque o Senhor repreende quem Ele ama. Em janeiro desse ano, uma das piores coisas da minha vida aconteceu. E outro dia eu estava chorando num culto aqui, com o rosto em terra, e eu falando, Jesus, obrigado pela maior lascada que eu já tomei. Essa lasca foi gigante, mas ela me deixou mais parecida com Jesus. Nós precisamos entender que não é porque existe algum líder seu, algum pastor seu, o próprio Senhor, as circunstâncias da vida, de repente pressionando você, é o oposto. Não é porque você está sendo perseguido, é porque Ele te ama. Ele te ama. E Ele não quer que você seja o mesmo. Ele quer que você sempre cresça, cresça, cresça. E nessa jornada incrível, você vai ter que se colocar em lugares de risco. Vocês acham para mim que ontem foi confortável chamar 30 e poucos adolescentes, sem microfone, sem nada, e ei galera, por favor? Eu estava morrendo de vergonha. Aí eu chamei o Joãozinho, né, para ver se, né, às vezes a gente chama uma pessoa para ver se vai ajudar a não ir, né? Não, tá aí, né? Ele, não, mano, por que você não vai lá? Eu falei, não, vou não, mano, vou não. Aí eu fui e eu não ia mesmo, gente.
Na hora que a gente estava entrando no carro, o Simon foi falar com a menina. Na hora que ele falou com a menina, meu coração, André, essa é a última chance. Você nunca mais vai ver eles na vida, talvez. Você não pode ir embora. Na nossa caminhada como pais, nós vamos ter que colocar pessoas que caminham com a gente a ter desafios. A ministrar louvor, a ministrar pessoas, a interceder, a desenvolver o seu chamado profético, a desenvolver o seu chamado apostólico, a desenvolver o seu chamado evangelístico, porque Ele disciplina quem Ele ama. Mas sabe qual é o outro aspecto da paternidade de Deus para nós? É que Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem variação, cara. Como eu amo o final desse versículo. Eu amo mais o aspecto de Deus nunca mudar do que o aspecto de ganhar presente dele. Porque eu posso confiar plenamente que Ele nunca vai me expor, Ele nunca vai me decepcionar, Ele nunca vai fazer algo que não seja amor. Às vezes as pessoas falam: ai, mas por que a mensagem tem que ser tão pesada? Por que as pessoas gritam? Tem que gritar pregando. Meus amigos, se eu vejo o Levi correndo em direção à 95, eu vejo um caminhão vindo, eu não vou falar: filhinho, por favor, sai da 95 e vem para cá. Sai daí, Levi! É o que eu vou fazer. Porque o meu coração como pai, você está entendendo que a partir do momento que você se torna filho, automaticamente você se torna pai? Porque a paternidade ela escorreu da Trindade para os ministérios, e os ministérios, a igreja somos nós. Independentemente de você ter um filho biológico, ou você ter discípulos, frutos, você precisa desenvolver a sua paternidade. Agora Deus, Ele também tem um padrão de filhos. Romanos 8,14 diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia não diz que todos aqueles que levantaram as mãos são filhos de Deus. Não diz todos aqueles que cantam louvor alegre são filhos de Deus. E na verdade a palavra aqui está falando de filhos ruios, filhos maduros. Ou seja, quando você vem até a família de Deus, você tem o direito sim de tomar o leitinho espiritual. Quando você vem à família de Deus, sim, você é uma criança espiritual. Você precisa de colo, você precisa de ajuda, você precisa de leite, você precisa de alimento. Mas para você se tornar um filho maduro, a palavra diz que são aqueles que são guiados pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito não é guiado por opinião de homens. Quem é guiado pelo Espírito é guiado pelo que Ele quer fazer e agir. E aqui essa é a nossa grande diferença para outras religiões que precisam ter alguém que você vai se confessar, que você vai falar, que você precisa contar tudo. Porque eu tenho acesso pleno ao Senhor, e eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nunca vai caminhar e te levar num ambiente de desonra. Sabe qual que é a maior alegria de um pai? É ter a companhia do filho. E sabe qual que é a maior alegria de um filho pequeno? Ter a presença do pai. Outro dia o meu filho falou, eu estava indo no Publix,
Eu falei, tchau, meu amor, tô indo no Publix, ver a promoção. Eu moro em frente ao Publix, então eu vou todo dia no Publix. Aí o que tem, comprar um ganha outro, eu compro. Se for detergente, se for Tide, sponsor me, Publix. Häagen-Dazs. Eita, Ramanai. E gente, o Publix, quem já foi sabe, não tem brinquedo. Não tem coisa para criança. É um supermercado chato para adulto. Não é verdade? E aí eu tava indo para lá, eu falei, amor, tô indo. Aí o Levi falou, papai, você tá indo no Publix? Eu falei, o papai tá indo no Publix. Quero ir com o papai. Eu falei, mas filho, lá não tem nada. O papai não vai comprar presente, não vai comprar doce, e lá não tem nada para você. Ele, mas eu quero estar com o papai. A gente não vem para o culto, a gente não vai em GC, a gente não faz conferência porque a gente faz porque a gente quer estar com o papai, cara. Sabe, esse tem que ser o alvo das nossas vidas. Porque ele tem um padrão, o padrão dele é os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Para onde você está indo no fim de semana, cara? Para onde é mais alto? Jesus veio aprofundar a lei. Agora não é mais se você cometeu adultério ou não, é se você olhou para uma mulher com outra intenção. Agora não é mais até onde você vai para que não seja pecado, é se você quis pecar no seu coração, talvez você já pecou, cara. Se você odeia alguém, você já matou essa pessoa no seu coração. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado a escutar o que no seu carro, cara? Eu não vou ser santarrão chato de falar sobre música do mundo ou música cristã, mas deixa eu te falar algo. Toda música, eu sou produtor musical. Toda música, ela se torna trilha sonora para algo. O Dan está fazendo uma trilha sonora enquanto eu prego. Quando você quer ter um churrasco, você não põe para tocar Mozart. Não é verdade? Porque a música serve de trilha sonora para algo. Agora, por que então a letra que você canta e que você ouve, e no ambiente que você ouve é um ambiente de adultério? Porque na balada que você vai e que você escuta música, o que está acontecendo é isso, cara, famílias sendo destruídas, e a música que você está escutando está sendo a trilha sonora dessa destruição. Se eu perguntar agora para você, qual que é a trilha sonora do 007? Você sabe? Se eu perguntar, qual que é a trilha sonora do Titanic? Você sabe? Qual que é a trilha sonora de um adultério, cara? Qual que é a trilha sonora de uma sexualidade? Anitta. Qual que é a trilha sonora de alguém que está se embebedando? A música sempre vai ser trilha sonora para algo. O que você está ouvindo? Se os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros, é o Espírito Santo que te fala para ouvir isso, é o Espírito Santo que te fala para ir nesse lugar, vocês estão vendo que é muito mais alto. Eu não estou falando de preto e branco, eu estou falando do que é cinza. Se o seu olho te faz pecar, arranca. Por muitos anos eu fui aprisionado por pornografia na minha juventude. Vocês acham que eu venci pornografia como? Indo 2 da manhã abrindo o notebook? Não. Chegou 10 da noite, 9 horas da noite, fecho o negócio e não toco mais. Porque eu sou guiado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus disse para mim: não dá brecha, não vou fazer isso. Se você tem problema com álcool e você se expõe num ambiente onde tem álcool, o que você tem ouvido? Porque ele tem um padrão. O padrão que ele quer de nós como filhos é os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Só que ele tem um outro padrão de filho. Ele diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Sabe o que eu amo de reis e sacerdotes? É que reis, eles governam. Sacerdotes, eles servem. O rei, ele está governando no seu ambiente.
nós vamos ter o CRI. Eu falei que o CRI era o que? Uma mesa de reis, de governantes. Todos nós fomos chamados, instituídos para sermos reis e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra, ou seja, governo e sacerdócio é o que o pai espera que os seus filhos possam fluir em. Como que está o seu governo, cara? Como está o seu governo no seu trabalho? Você tem gerado filhos no seu trabalho? Você tem encorajado? Você tem sido pastor no seu trabalho? Você tem sido profético no seu trabalho? Você tem liberado palavras de conhecimento no seu trabalho? Você tem sido evangelista no seu trabalho, na sua escola, no marketplace? Você tem sido apóstolo, mestre? Como que você está governando o que o Senhor te deu? Governando a sua empresa, governando a sua casa, governando no college que você está, no restaurante que você trabalha. O Gessé está aí? Está aí? Cara, como eu amo esse cara. Todas as vezes que eu entrei, ele trabalha na AT&T. Todas as vezes que eu entro lá, cara, eu vejo como ele serve as pessoas com o melhor que ele tem. Estava só te honrando, cara. Porque ele é um homem que governa no seu trabalho. A gente estava lá, estava me mostrando uns planos. Ele, cara, por favor, você pode só sentar nessa cadeira? Porque meu chefe me deu esse protocolo. E a gente sentou lá, e embora a gente estava conversando também, ele estava dando o melhor que ele tinha, porque ele é um homem de governo. Como que você governa? Como que você governa na sua sociedade, na sua cidade, no seu bairro? Será que se você se mudasse do seu bairro, as pessoas iam sentir sua falta? Como você governa sobre os seus vizinhos? Só que não é só um reino de governo, é um reino de sacerdócio. Como você serve os seus vizinhos? Como você serve a sua casa? Como você serve o seu trabalho? Como você intercede por eles? Porque sacerdote é aquele que intermedia o povo e o céu. Senhor, salva o meu vizinho. Senhor, que o meu chefe tenha um encontro. Senhor, que as pessoas da minha classe tenham um encontro. Eu peço por um avivamento na minha escola. Onde estão os que governam e os que são sacerdotes? Porque esse é o verdadeiro pai. É o que governa e o que serve. Todo homem de uma casa, ele foi colocado nesse posto para governar sobre a sua casa e servir a sua casa. Esse é o último nível de paternidade. Nós começamos lá em cima, na paternidade de Deus, na paternidade da Trindade. Nós descemos até a paternidade dos ministérios e da igreja. Agora nós estamos na paternidade de nós como reis e sacerdotes. Mas o último nível é a sua própria casa. Sabe por quê? E quando eu falo casa, eu estou falando de dois aspectos: da sua casa biológica e a sua casa espiritual. Como que você governa os seus filhos? Como você governa e encoraja a sua esposa, intercede pela sua casa? Mas também como que você se submete e você governa nesse ambiente? Eu quero encerrar falando sobre isso, sobre paternidade espiritual. Sabe por que os nossos pastores não estão aqui hoje? Pastor Bruno, Pastor Walter, Pastor André Fernandes, porque eles estão em Jacksonville, se submetendo ao pai espiritual do Leandro Barreto, ao pai espiritual do Mark Schubert, chamado Dan Duque. E como eu fui encorajado a isso, a ponto do André ter acabado de chegar do Brasil, e no seu primeiro dia ter ido ter um encontro com um velhinho que carrega mais fogo, acho que todo mundo junto aqui, porque esse cara é violento. Paternidade espiritual é quando você é gerado por alguém. Como eu falei, pai é todo aquele que gera e que dá destino.
Eu tenho certeza que o Mark vai dar destinos aqui. Tenho certeza que agora eles estão também lá em Jacksonville recebendo destino do Danduque. O Leandro Barreto é uma pessoa que fala na minha vida e que me dá destino. Em 2018, nós estávamos na Poema e o tema da conferência que nós estávamos era um poema às nações. E eu lembro naquela noite, onde eu fui dormir depois da conferência, e eu tive um sonho, eu acordei, eu mandei para o Lê. Falei, Lê, eu tive uma visão. Nessa visão, eu ia para os Estados Unidos e pouco tempo depois você chegava lá. E algo muito grande ia acontecer nos Estados Unidos através dos brasileiros. Eu mudei para cá e meses depois o Lê Barreto veio. Sem a gente nem conversar sobre isso. Uma casa apostólica. Uma casa onde existe a verdadeira paternidade espiritual, existe destino. Deixa eu te dizer algo. Todo aquele suposto pai que te permite crescer até um certo nível, mas a partir do momento que você tem a altura dessa pessoa e ele não te libera para você ser maior do que ele, não é um pai, é um irmão mais velho. É o mesmo irmão mais velho que quando o filho pródigo voltou para casa, ele ficou com inveja porque foi feita uma festa para ele. E hoje existem muitos irmãos mais velhos que se chamam de pais. Beija meu anel, me dá o seu dízimo. Mas eles são paternalistas e não paternais. Eu quero te dizer algo. A maior honra de um pai é que seus filhos vão mais longe do que ele. Nessa casa existe honra, nessa casa existe paternidade espiritual. Porque nós acreditamos que a unção que você honra, você a gente sabe de repetir isso aqui. Só que eu quero encerrar hoje falando que também quando você respeita uma unção e você usufrui dela, então isso quer dizer então que você vai usufruir de uma unção de rei e sacerdote. Sabe, hoje quem é uma pessoa, assim como Paulo falou, olhem para mim, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos de mais pessoas que não vão ter medo de levantar e falar assim, cara, a igreja inteira te machucou, você viu um monte de exemplo horrível do que não fazer, mas você vai olhar para mim. Você vai olhar para a minha vida, você vai olhar para a minha casa, você vai olhar para a minha família, você vai olhar para como eu lido com os negócios, como eu lido com as finanças, como eu lido no ambiente de adoração, no ambiente profético, e você vai olhar para mim e ver como eu imito Cristo. Pessoas que têm autoridade. Tem muita gente que tem só governo, mas não tem autoridade. Nós vemos isso o tempo todo na Bíblia. Por que a Bíblia toda vez fala, na época tal do rei tal se levantou para ver a palavra do Senhor, na época do rei tal veio isso e aí Deus levantou João Batista, na época do rei tal aconteceu isso e aí Deus levantou Isaías? Por que a Bíblia sempre fala isso? Porque existe uma diferença entre ter governo e ter autoridade. E o Senhor quer que nós tenhamos governo, mas um governo com autoridade. Olha para a minha casa, olha para a minha vida, olha para os meus filhos, olha para os meus estudos, olha para os meus negócios. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero te convidar hoje. A primeira coisa, a gente ser grato. Essa casa só está aqui hoje porque há muito tempo atrás escorreu um óleo da paternidade do pastor Márcio. E ele foi escorrendo até o pastor André Valadão, que escorreu até o pastor André Fernandes. Eu quero que hoje você só seja grato. Eu não estou pedindo para você bajular, mas eu estou pedindo para você ser grato. Senhor, obrigado pela igreja da Lagoinha no mundo, pela casa apostólica que a igreja da Lagoinha é no mundo. Senhor, obrigado porque o Senhor está fazendo aqui nesse ambiente local.
Mas eu quero pedir para que você também ore, para que você se torne um rei e sacerdote. Um rei e sacerdote. Começa a pedir agora pela sua casa, começa a pedir agora pelo seu emprego, começa a pedir agora pelos seus negócios. Começa a pedir agora para que o Senhor coloque pessoas que vão ser pais na sua vida, se você não tem alguém que caminha com você. E é por isso que eu faço questão de frisar de novo, o GC é esse lugar, cara, onde você vai ter um pai, onde você vai ter pessoas que caminham com você,